Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Eu vi o pessoal falando muito hoje, até na nossa live, comentaram bastante desse calendário ter matado um pouco a Copa do Nordeste, você concorda? Matou. Assim, ontem eu falei na live no meu canal, inclusive, é um absurdo o que foi feito com a Copa do Nordeste, porque essa coisa de você proibir o time que disputa as competições da Conmebol de estar na Copa do Nordeste, que é um torneio de extrema relevância, um torneio que resgatou o orgulho do futebol do Nordeste. Esse trabalho que a gente está vendo hoje, de ver um Fortaleza jogando Libertadores, um Bahia jogando Libertadores, por mais que tenha a questão do City envolvido, mas o Bahia já vem crescendo antes disso. Futebol cearense como um todo, porque o Ceará também vem tendo campanhas de destaque. Tudo isso é porque lá atrás houve um trabalho de voltar à Copa do Nordeste, trabalho feito ainda na época do esporte interativo, tem tudo a ver com mídia esportiva, que resgatou o orgulho da região. E aí, de repente, você vai punir aqueles que têm mérito, que é aqueles que vão jogar Libertadores ou Sul-Americana, eles não podem jogar a Copa do Nordeste. E ainda assim, eu vi comentários ontem na minha live que era, mas é isso mesmo, tem que jogar um ou outro. Calendário é isso, você tem que escolher. Por quê? Por que não abrir mão do estadual, então? Então Põe o estadual nas datas da Libertadores, não a Copa do Nordeste. É que o Bahia é o time que mais jogou, né? No Brasil, a gente tá em outubro, os caras jogaram quase 70 jogos já. Põe o estadual e tira no país inteiro. Ou só no Nordeste. Porque eu acho que no Nordeste seria mais o caso. Porque durante os últimos anos, toda vez que a gente teve um time do Nordeste disputando estadual e Copa do Nordeste, onde eles colocaram os principais jogadores? Na Copa do Nordeste. Várias vezes chegou a acontecer de ter jogos do mesmo time no mesmo dia. E agora surge um fenômeno que é, quanto melhor o estado do Nordeste for em termos nacionais, pior vai ser a Copa do Nordeste. Exatamente. Porque quanto mais eles se classificarem para competições internacionais... O Bira Leal falou um negócio que é, para mim, o mais correto. Que entrassem nas finais. Mas não tira da competição. Claro. E algumas pessoas poderiam falar... Algumas pessoas poderiam falar, mas você tá privilegiando os caras. Porra, se são os melhores trabalhos, se são times que estão levando a marca do futebol do Nordeste pra Libertadores e pra Sul-Americana, você não pode premiar, você tem que punir. Só no Brasil você pune o mérito. Os caras falam de meritocracia nesse país, é uma vergonha, né? É verdade. E em termos financeiro-monetários, assim, o quanto que isso impacta no dia a dia desses clubes não jogar a Copa do Nordeste? Como é que tem uma cota, né? Se eu não me engano, 7 milhões, alguma coisa assim, de participação na Copa do Nordeste. Mas eu acho que tem algumas coisas que não estão sendo ainda pensadas. Falei na live ontem também. E se o Bahia classificar pra pré-Libertadores e cair fora na primeira? Aquela que se você perder, você não joga nem a Sula. Aí ele não joga nem a pré e nem a Copa do Nordeste. E aí a gente tá andando em círculo. Porque um dia... Isso acontecia com times que jogavam a Libertadores não estarem na Copa do Brasil. Isso aconteceu de 2000 a 2012. Um dia, o Corinthians resolveu cair fora na pré-Libertadores. Pegou o Tolima e foi eliminado na primeira fase. Uma das maiores vergonhas até então. Grande dia. E se percebeu que o Corinthians estava fora da Libertadores e da Copa do Brasil. Opa, o Corinthians não tem calendário mais além do estadual até começar o Brasileirão. Aí começou um movimento de mudança, que ainda não foi pra 2012, mas que em 2013... Mas é que era o Corinthians, né, cara? Isso que é a diferença. Aí é que tá. Até acontecer com o Corinthians. E até porque foi o primeiro brasileiro também, né? Nenhum brasileiro tinha caído na pré-Libertadores até então. Mas é que com o Corinthians era tem um peso maior. Eles perceberam isso. Né? Consequentemente, e se o Bahia e o Ceará conseguir um 6º lugar, 7º lugar no Brasileirão e cair fora na primeira? Porque às vezes, cara, hoje em dia o futebol sul-americano tá bizarro. Às vezes a primeira pré aí você cruza com um time mais forte. Sim. Que tá mal ranqueado de momento, porque, sei lá... Não jogou bem as últimas Libertadores, mas montou um time arrumadinho e caiu fora. Com quantos isso já não aconteceu? Esse ano o Corinthians caiu pro Barcelona. O Boca Juniors perdeu pra Aliança Lima. Sim. Ficou fora até de Sul-Americana. O Boca foi eliminado pela Aliança Lima na primeira. A primeira que eu falo é a segunda, tá? Porque o Brasil não entra na primeira fase. São 3 pré-Libertadores. Só na terceira, que é a segunda que a gente disputa, se você perder, você vai pra Sula. Mas se você cair fora na primeira, você fica sem nada. E agora, pro caso do time do Nordeste, pior ainda. Você fica sem um regional que foi extremamente importante para ressuscitar o futebol da região nos últimos anos. Mais de 10 anos já de competição. Então, para mim, esse foi o maior absurdo que surgiu desse calendário. Me parece uma decisão muito política, quando os caras decidem manter esses times nos estaduais, mas não no regional, me parece muito uma decisão de não... Que me decepciona, porque... Não melindrar eu não esperava isso da gestão do Samir Chaldi nesse momento. Não que eu goste do Samir Chaldi e tal, mas porque ele vem representando uma melhoria em relação ao que era o Edinaldo. Sim. Até porque eu acho que o Edinaldo representa uma das gestões mais complicadas que a CBF já teve todos os tempos. Eu, particularmente, no que tange a mim da cobertura de mídia esportiva, posso dizer que foi a que mais me deu trabalho, com tabelas detalhadas, com informações em geral. Foi muito problemática.
E a Copa do Nordeste, na gestão dele, piorou muito, né? Eles tiraram a Live Mode, que era uma agência que cuidava desde que eles eram os donos do esporte interativo, colocaram a Brax, a competição claramente perdeu aquela coisa de quem estava ali acostumado, conhecia. E quando eu falo, não tô defendendo o Live Mode, mas tô falando a verdade. Os caras que são os donos da Live Mode eram os donos do esporte interativo e eram donos da Top Sports, a agência que criou o Campeonato do Nordeste com esse formato que a gente conhece de vender publicidade, em 2001. Eles vendiam pra Coca-Cola, fazer álbum de figurinhas da Panini. Então os caras conhecem Copa do Nordeste. Era chamado de Campeonato do Nordeste ainda. E eles tiraram os caras de lá. Então, a Copa do Nordeste é uma coisa que já vem acontecendo nos últimos anos. E muito me surpreende porque começou a sair notícias... Já começaram a sair essas notícias há uns 2 anos. Essa semana saiu notícia de que a Globo está interessada em comprar os direitos de transmissão que são do SBT atualmente. E nesse momento de interesse, eles esvaziam desse jeito, tirando os times que por acaso estiverem na Libertadores e na Sul-Americana. É um contrassenso.